Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Graça e paz, igreja, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 14. Nós leremos apenas 2 versículos que são transicionais para o capítulo 15, onde nós teremos uma série de parábolas que falam do amor e da misericórdia de Deus, mas nós vamos ler esse texto que tem como título na nossa tradução aqui, na nossa versão, os discípulos sal da terra. E o título da mensagem que queremos pregar nesta noite é Quando o sal se torna insípido. Quando o sal se torna insípido. Diz assim a palavra do Senhor: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, nós vimos na mensagem anterior, antes da nossa viagem, que muita gente seguia Jesus pelas mais diversas razões. Uns por causa dos milagres, seja motivados por curiosidade, por um fascínio pelo sobrenatural, seja a procura de cura e alívio para as suas dores. Outros por gostarem de ouvir as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. Outros ainda pela expectativa de que ele implantaria o reino de Deus, porém numa perspectiva política, assumindo o trono e pondo fim ao domínio político de Roma. Mas vimos que Jesus não se impressionava com multidões. Ele sabia que caminhava para a morte, que abriria o caminho do reino de Deus, e que nem todos ali que estavam seguindo eram verdadeiros discípulos dele, e que aqueles que realmente crescem nele estariam dispostos a seguir pelo mesmo caminho, que é o caminho da cruz. Por isso, na mensagem anterior, nós vimos que o nosso Senhor apresentou a renúncia total como uma exigência do discipulado. E nós vimos então as 3 principais áreas em que nos é requerido renunciar. E cada uma delas, Jesus conclui com a expressão: não pode ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a renunciar nesta área, você não pode ser meu discípulo. Os versos 26, 27 e 33. Nós vimos primeiramente que isto positivamente nos traz o ensino de que é necessário amar a Jesus mais do que a nossa família. Em segundo lugar, que é necessário amar mais a Jesus do que a nossa própria vida e ao nosso próprio eu. E em terceiro lugar, é necessário amar mais a Jesus do que as nossas posses. E assim nós vimos, meus irmãos, que é preciso calcular os custos de seguir a Cristo. Não se podemos arcar com este custo, mas se nós queremos, se nós estamos dispostos a renunciar a tudo, inclusive a nossa própria vida. E também é necessário calcular o preço da recusa em seguir a Jesus. Em nosso texto aqui, o Senhor Jesus continua a falar sobre discipulado, porém agora dirigindo-se aos seus discípulos. Nós podemos observar aqui na versão de Lucas que Jesus usa o provérbio sobre o sal, como que de maneira aparentemente solta, sem uma aplicação óbvia. Simplesmente ele introduz esse provérbio parabólico. Porém, nós podemos deduzir do contexto textual em que esse provérbio está inserido, que trata-se de uma descrição do verdadeiro discípulo. Como eu observei na mensagem anterior, Jesus vinha falando da necessidade de renúncia, dentro de uma estrutura narrativa que faz um contraste entre a fé e a incredulidade no meio daqueles que o seguiam e que o ouviam. Mas a incredulidade, ela não se manifesta apenas na rejeição explícita, como era o caso dos fariseus, por exemplo. Ela também pode se disfarçar numa falsa fé, numa falsa confiança. E o parágrafo anterior que nós vimos, ele apresentou exatamente a renúncia total como uma marca da verdadeira fé salvadora e como uma atitude do verdadeiro discípulo, em contraste com a falsa fé, com os falsos seguidores. Porque havia uma multidão seguindo, mas nem todos, e eu diria a maioria, não eram verdadeiramente seus discípulos. Então, ali, nesse contexto anterior que vimos na mensagem,
naquela mensagem, o nosso Senhor confrontou as multidões. Em nosso texto, porém, ele vai falar àqueles que já haviam deixado tudo para segui-lo. Portanto, ele quer mostrar mais uma característica do verdadeiro discípulo, agora em sua relação com o mundo. Nós devemos, no entanto, ampliar nosso raio contextual para entendermos essa declaração e considerar essa passagem à luz das passagens paralelas, aquelas em que os outros sinóticos, Mateus e Marcos, registram o mesmo provérbio parabólico. Então eu peço que você deixe aberta a palavra de Deus em Mateus 5, verso 13, e em Marcos também no capítulo 9, que é onde o Senhor Jesus também usa esse texto. Nós vamos fazer menção a eles e considerar esse contexto dos sinóticos, que são evangelhos que têm uma mesma ótica, ainda que tenham suas peculiaridades. Marcos capítulo 9, 49 e 50. O Senhor Jesus está tratando aí também dessa figura do sal, e em cada evangelho nós temos uma nuance do significado do sal. Então, nós devemos considerar esse registro que eles fazem do mesmo provérbio parabólico. Mateus, em especial, porque esse evangelista aponta claramente a aplicação da figura do sal aos discípulos. No capítulo 5, verso 13 de Mateus, o Senhor Jesus diz claramente aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Então, Jesus está falando do sal com relação àqueles que são seus discípulos. Mas nós precisamos ainda considerar, irmãos, e permitam-me demorar um pouco mais aqui, ainda nessa contextualização, nós precisamos considerar o contexto histórico-social dessa declaração de Jesus, falando um pouco sobre as propriedades do sal e os seus usos nos tempos bíblicos. Nos tempos antigos, desde os tempos antigos, a importância do sal para a vida humana tem sido universalmente reconhecida, chegando até mesmo a ser moeda de troca. Não sei se você sabe, né? Mas os soldados romanos recebiam parte do seu salário, do seu pagamento, com sal, de onde vem a palavra salarium, que deu origem à nossa palavra salário, né? E isto porque na Roma antiga, o sal era uma iguaria muito cara e que podia ser trocada por alimento, por vestimenta, por armas, etc. E como ocorre ainda hoje, usava-se o sal para deter também o processo de putrefação. Não tínhamos eletricidade, não tínhamos refrigerador na época, então o sal era muito usado para impedir ou retardar a putrefação dos alimentos. Plutarco, por exemplo, ele observa, um escritor antigo observa que a carne é um corpo morto e forma parte de um corpo morto. E se deixada entregue a si mesma, muito em breve perde a frescura, mas o sal a preserva e impede a sua corrupção. Portanto, segundo Plutarco, o sal é como uma nova alma inserida num corpo morto. Nós podemos também, então, entender que o sal era usado como condimento, mas também como conservante, e também ainda, na antiguidade, como fertilizante, até mesmo como remédio. Ainda hoje, né, nós usamos o cloreto de sódio largamente. É sal, aquilo é sal, né? Para tudo, não só para tempero. E nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, eu falei do contexto geral, da cultura, mas nos tempos do Antigo Testamento, o sal já era largamente utilizado, falando de contexto bíblico, como tempero, na preservação de alimentos do apodrecimento e ainda como antisséptico. Em Ezequiel 16:4, o Senhor remete ao costume, quando ele se refere a Israel, como uma menina que ele achou ainda bebê, ele diz: você não foi esfregada com sal. Era costume esfregar os bebês com sal como uma forma de limpá-los, de purificá-los, de limpar-lhes a pele. E nos sacrifícios da velha aliança também, o sal era obrigatório como um ingrediente das ofertas de manjares, bem como dos holocaustos. Em Levítico 2:13, por exemplo, está escrito, e em Ezequiel 43:24, não devia faltar o sal da aliança. Nessa passagem de Levítico 2:13, ele diz: você não pode deixar faltar o sal da aliança do teu Deus nas ofertas. O sal
ele aponta para a durabilidade da aliança entre Deus e o seu povo. Então, o sal é uma figura pactual na Escritura. E isso deve ser um paralelo da expressão aliança perpétua de sal, que ocorre em Números, capítulo 18, verso 19, e em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5. E tudo isso indica que o sal era usado para selar uma aliança, sendo, portanto, o símbolo do seu caráter permanente. Então, Jesus não poderia usar, aliás, ele sabe todas as coisas, ele pode, mas com certeza, como um mestre sábio, ele não usaria uma figura mais rica para descrever o caráter dos discípulos do Senhor. Mas ainda falando do Novo Testamento, falamos do Velho, além do Sermão do Monte, onde o Senhor identifica diretamente os seus discípulos com sal, e no nosso texto em Lucas, a passagem paralela de Marcos, ela traz um diferencial, e você deve abrir lá. Observe que ele começa dizendo que cada um será salgado com fogo, no verso 49. Então, o verbo salgar claramente significa provar, julgar. Assim, o sal também é um símbolo para o juízo. Todo esse contexto eu estou levantando porque eu vou trazer uma série de princípios que esse ditado de Jesus está nos ensinando implicitamente. E eu vou trazer em forma de princípios, justificados já por essa contextualização que eu estou fazendo. Então, o sal é um símbolo para o juízo de Deus. O sal é uma figura de algo ou de alguém que é instrumento de juízo. Além disso, ao recomendar aqui em Marcos, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, Jesus está falando de autenticidade, que é um significado presente também no Sermão do Monte. E aqui em Lucas, daí a pergunta, se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele perder a sua autenticidade, se ele perder o seu caráter, né, de salgar, como ele pode ter o seu sabor restaurado? Isto é, se ele perder a sua autenticidade e pureza, como recuperá-la? Ainda em Colossenses capítulo 4, Paulo aplica a figura do sal à linguagem. Ele diz lá no capítulo 4 de Colossenses, no verso 6, a partir do verso 5, se não me engano, ele diz: portai-vos, acho que é verso 6 mesmo, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. O crente não só deve falar a verdade, ele deve saber como falar. Ele não pode falar de qualquer maneira. Falar a verdade não me justifica ser grosseiro, ser ofensivo. Ok? Então, o crente precisa ter uma linguagem equilibrada. Então, o sal é um sinal de linguagem equilibrada. E, neste caso, então, palavras temperadas com sal são palavras tanto agradáveis como equilibradas e prudentes, a fim de responder adequadamente àqueles que questionam a nossa fé. E ainda, para concluir essa parte contextual, na cultura grega, o sal evocava a imagem da sabedoria e da moderação no falar. Diante desses dados, nós podemos agora entender o que o Senhor está nos querendo dizer sobre o papel dos filhos do reino, dos discípulos, o nosso papel no mundo como sal. E com base nesses dados e na declaração de Jesus, eu quero resumir a exposição num princípio geral que eu vou depois trazer em forma de 4 princípios particulares. Eu vou apresentar a mensagem desse texto em um princípio geral e também em 4 princípios particulares. E o princípio geral é este, é a proposição que resume a nossa mensagem. Como o sal, por suas propriedades, exerce poderosa influência sobre o elemento em que é aplicado, fomos chamados para influenciar o mundo em que vivemos. Se você quiser resumir, como sal, fomos chamados para influenciar o mundo em que vivemos. Mas é apenas que eu estou mostrando que, tal como o sal, pelas suas propriedades, ele vai exercer poderosa influência sobre o elemento em que ele é aplicado. Ele muda a natureza da água onde ele é aplicado. Ele muda a natureza, ou ele, pelo menos, retarda o estado de degeneração da natureza de uma carne onde ele é aplicado. Então, como o sal exerce poderosa influência
somos chamados para influenciar o mundo em que nós vivemos. E qual é a natureza desta influência? E eu quero então falar sobre a influência dos filhos do reino para concluir falando sobre o que acontece quando o sal se torna insípido. Eu quero resumir em quatro princípios, meus irmãos, sobre a nossa missão como sal da terra, como Jesus está dizendo aqui implicitamente e como ele fala explicitamente em Mateus. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quer nos ensinar é que, como sal, nós fomos chamados para sermos autênticos no mundo de hipocrisia. Nós fomos chamados para sermos autênticos no mundo de hipocrisia, no mundo hipócrita. No contexto de Mateus, Jesus já havia descrito, meus irmãos, o sabor do cristão ao falar das bem-aventuranças. Antes de falar de um sal que não deve perder o sabor, ele havia falado sobre o sabor desse sal. Ele havia descrito o caráter dos discípulos. Se você olhar desde o capítulo 5, versículo 1, o Senhor Jesus descreve, se não me engano, a partir do verso 3, ele vai descrever os discípulos através de uma série de bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E por aí, e daí em diante. E ele está descrevendo isso para depois dizer, esse é o sabor de vocês. Essas são as marcas do caráter daquele que me segue, daquele que é súdito do reino. E vocês não devem perder esse sabor. E aqui em Lucas, quando nós consideramos de novo o contexto, ele havia falado sobre a renúncia total como marca do discípulo. Tanto ali como aqui as qualidades apresentadas constituem a natureza da vida autêntica, a vida do reino de Deus. O discípulo é aquele que tem as marcas descritas nas bem-aventuranças, e o discípulo é aquele que renunciou a tudo para seguir a Jesus. E nós devemos ter em mente que essas palavras ocorrem num contexto de confronto com a hipocrisia dos fariseus. Desse modo, Jesus está nos convocando, meus irmãos, a sermos autênticos. Não autênticos no conceito pagão e mundano de autenticidade, que é seguir os seus sentimentos, seguir o seu coração, não é? Não é nesse sentido, mas autenticidade segundo o conceito que Jesus já nos apresentou do verdadeiro discípulo. Nós precisamos ser discípulos de verdade. Nós somos chamados para ser autênticos no mundo de hipocrisia. Em segundo lugar, Jesus está nos ensinando que nós fomos chamados para dar sabor ao mundo insípido. Como sal, nós somos chamados para dar sabor ao mundo insípido, meus irmãos. A pergunta retórica do Senhor deixa clara a importância dessa função. Ora, se o sal vier a ser insípido, ele diz, caso se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Martin Lloyd-Jones tem razão, meus irmãos, quando ele diz que essas palavras não se constituem apenas uma descrição do crente, mas também implicitamente são uma descrição do mundo. Elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. No seu livro, O Sermão do Monte, onde ele comenta a passagem de Mateus, na mesma declaração de Jesus, ele observa que essas palavras de Jesus claramente subentendem a podridão deste mundo. O mundo é decaído, é pecaminoso e é mau. Esse estado, meus irmãos, de degeneração moral e espiritual é fruto do fato de que o mundo inteiro jaz no maligno, como a palavra de Deus diz em 1 de João 5,19. O sal é essencialmente diferente do material ao qual é aplicado e, em certo sentido, ele exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença. É assim que diz o autor. Então a igreja ela precisa ter um comportamento, uma mentalidade, uma cosmovisão e até uma linguagem diferente do mundo. E eu estou dizendo que ela precisa corrigir as linguagens do mundo. O sal é essencialmente diferente do material ao qual ele é aplicado. Contudo, não há dúvida de que o mundo e a sua proposta de vida ideal exercem um fascínio sobre as pessoas e às vezes até mesmo sobre nós, os crentes. Mas os prazeres do mundo se dissipam, meus irmãos, como algodão doce na boca de uma criança. O mundo, ele é como a mulher adúltera. Os seus lábios destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim delas é amargoso como absinto, como está escrito em Provérbios, capítulo 5, versos 3 e 4. Desse modo, os prazeres do mundo cobram o seu preço.
trazendo de sabores àqueles que os seguem. Quantas pessoas não vivem hoje uma vida insípida em consequência de prazeres irresponsáveis? Até mesmo crentes, depois que se arrependerem, demoram um tempo em luta para adquirirem de novo o vigor da vida cristã. Desse modo, os prazeres do mundo cobram o seu preço. Quanto a isto, observa mais uma vez Lloyd Jones no seu comentário: consideremos a mania atrás dos prazeres. É evidente que as pessoas estão sentindo que esta vida é embotada e enfadonha, razão pela qual buscam sofregamente esta ou aquela outra forma de diversão. Se o cristianismo fosse retirado desta vida e deste mundo, quão insípida se tornaria a vida sobre a terra. Meus irmãos, precisamos entender isto. Se a igreja fosse retirada deste mundo, se a genuína igreja fosse retirada deste mundo, quão insípida seria a vida sobre a terra. A vida perderia toda a graça. E é por isso que tantas pessoas têm de se drogar das mais diversas maneiras, porque estão à cata de algum sabor na sua vida. E é neste contexto que os filhos de Deus são chamados para dar sabor ao mundo que, embora atraente aos filhos das trevas, para Deus é insípido. E no final das contas, deixa um sabor insípido na boca. O mundo não conhece a vida plena. E a igreja é chamada para demonstrar a qualidade de vida plena. Ela é chamada para demonstrar a paz que excede todo entendimento e que o mundo não conhece. Ela é chamada para demonstrar a alegria indizível e cheia de glória que nenhuma das festas desse mundo pode proporcionar ao homem. A igreja é chamada para demonstrar uma pureza de vida que o mundo não conhece e não vive. Então a igreja é chamada, os discípulos de Jesus, nós fomos chamados para dar sabor ao mundo insípido. Em terceiro lugar, nós fomos chamados para inibir a corrupção moral de um mundo degenerado. Nós somos chamados para inibir a corrupção moral de um mundo degenerado. A igreja é chamada para exercer uma influência de restrição no mundo. A igreja de Cristo, ela é um freio. Meus irmãos, se a igreja de Jesus, eu estou falando da igreja organismo, o conjunto de todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo segundo as Escrituras, se ela não existisse no mundo, o mundo seria muito pior. Acredite nisso. Porque tal como o sal retarda o processo de decomposição de um alimento, a presença do povo de Deus no mundo retarda substancialmente, embora nunca completamente, o processo de degeneração moral da sociedade na qual ela vive. Nós vimos isto acontecer com o Império Romano, meus irmãos. Nós vimos a corrupção que havia no Império Romano e como a igreja, mesmo perseguida, mesmo diante de um governo tirano e perseguidor da igreja, por causa da sua vida de santidade, porque a igreja não precisa de movimentos políticos para causar influência. Ela precisa exibir o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A igreja foi um agente de modificação do mundo de então. Então, pelo menos assim deve ser, e se a igreja viver o evangelho que professa, assim acontecerá. É necessário, portanto, meus irmãos, que nós, como discípulos de Cristo, vivamos uma santidade visível. Como sal da terra, nós fomos chamados para exercer influência purificadora no mundo impuro. Agora, quando aquele que é chamado para ser uma influência purificadora no mundo impuro pratica coisas impuras, é um sal insípido. É como o Senhor diz também sobre a luz: caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vivendo os valores do reino, portanto, e exibindo o caráter do seu Senhor e Mestre, os filhos de Deus constituem-se um antisséptico moral e espiritual do mundo. E, meus irmãos, quanto mais autêntica for a nossa vida cristã, mais influência purificadora nós teremos sobre as pessoas com quem nós convivemos. E em quarto e último lugar, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós, como sal, fomos chamados para ser instrumentos do juízo de Deus sobre um mundo ímpio.
Como sal, somos chamados para ser instrumentos do juízo de Deus sobre o mundo ímpio. Nós vimos que o sal, em Marcos, é usado no contexto de juízo. Cada um será salgado com o fogo. Marcos diz isso no verso 49. Na verdade, você tem essa figura do fogo associado ao sal aqui como juízo. Irmãos, a conduta santa, considerada em si mesma, ela já se constitui condenação para aqueles que a rejeitam. A Escritura, o tempo todo, quando marca o contraste da santidade do povo de Deus com a impureza do mundo, ela mostra que, enquanto que para o povo de Deus é evidência de salvação, para o mundo é evidência de perdição. Nós encontramos isto, por exemplo, na primeira epístola de Pedro. Eu peço que você abra lá. No capítulo 2, ele diz, aí a partir do verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há paixões carnais ainda no coração do crente, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Essa palavra procedimento é muito usada por Pedro na sua epístola, e ela significa o seu comportamento em público. O crente precisa se preocupar com o seu comportamento em público. É claro que nunca em detrimento do seu coração. Ele não deve só se preocupar com o comportamento em público, ele deve também se preocupar com o seu coração. Mas ele precisa entender, quando ele está em público, que ele precisa ter um comportamento intencional para ser um exemplo, para que naquilo em que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele continua falando sobre o exercício da cidadania. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ele está dizendo, não sejam rebeldes, não se envolvam em rebeliões, em revoluções. O crente não é um revolucionário. E ele diz, porque assim, veja, é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Vocês vão fazê-los calar, vocês vão expor a ignorância deles pelo comportamento santo e manso de vocês, e vocês vão fazê-los emudecer pela prática do bem, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ele continua no capítulo 4, falando sobre exatamente esse contraste. Do capítulo 3 ainda, no verso 15 ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, quer dizer, tendo uma vida autêntica, tendo a certeza de que vocês estão vivendo aquilo que pregam, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem o quê? Envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O teu próprio comportamento de testemunho em mansidão e boa consciência e coerência vai envergonhar aqueles que difamam o seu bom comportamento. Ainda no capítulo 4, Pedro diz, porque no verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ao mesmo tempo em que eles difamam vocês, em que eles criticam vocês, eles estranham esse procedimento reto, santo, justo, manso, humilde de vocês. Mas observe que ele fala logo em seguida, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ele está dizendo, o seu comportamento é um instrumento de juízo,
e inclusive do juízo vindouro sobre aqueles que rejeitam a Cristo e rejeitam o seu povo. A Bíblia está cheia o Novo Testamento, de passagens que falam isto. Em Filipenses, ainda, me permitam, no capítulo 1, quando Paulo fala daqueles que perseguiam o seu povo, o povo de Deus, ele fala a partir do verso 27, vivam, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em que nada vocês estão intimidados pelos adversários, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para vocês de salvação, e isto da parte de Deus. Qual é a prova de perdição para eles, de salvação para vocês? O fato de que eles se opõem a vocês. O fato de que eles se colocam contra a sua vida, que eles combatem vocês. Isto é para vocês prova de salvação, mas para eles de perdição. Ou seja, quando você vive uma vida reta, mesmo quando você é perseguido, isto é evidência do juízo de Deus sobre o mundo. A igreja precisa viver uma vida de santidade, meus irmãos, porque isto revela o juízo de Deus sobre o mundo ímpio. Então, meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem. É no contexto da nossa missão no mundo que nós devemos, então, considerar a pergunta retórica de Jesus e a resposta que ele mesmo dá. E eu quero voltar aqui para Lucas. Caso, porém, se torne insípido esse sal, como restaurar-lhe o sabor? Quando o sal se torna insípido, como pode ser restaurado o seu sabor? Ele não presta nem sequer para ser jogado no lixo. Essa pergunta retórica de Jesus e a resposta que vem, ela se constitui uma advertência. A figura do sal insípido, meus irmãos, aponta para a inutilidade do crente incoerente, do crente que não vive o que prega. Ele mostra como o crente que não vive o que prega é inútil. Ela mostra a inutilidade da incoerência na vida daqueles que se propõem a seguir Jesus. Como observou certo comentarista, o sal insípido é o sal que perdeu as suas propriedades salinas e o sabor que o deveriam caracterizar. Sob o ponto de vista físico, não é possível uma restauração. É preciso que nós tenhamos uma observação aqui de novo do contexto cultural. O nosso sal, ele não pode se tornar insípido. O cloreto de sódio que nós usamos, ele é de um grau de pureza, de refinamento, que é impossível perder. Mas no tempo de Jesus, o sal era obtido às margens do Mar Morto, ou em pequenos lagos na beira do deserto da Síria. E esse sal, que não tinha grau de refinamento, era mais in natura, ele facilmente adquiria um gosto insosso e mofado, por causa da mistura maior de gesso e resto de plantas. E é nesse contexto que Jesus está dizendo, por isso ele não podia ficar muito tempo armazenado. Como Jesus observa, o sal insípido não serve nem para o lixo, meus irmãos. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Ou como diz a versão de Mateus, só serve para ser pisado pelos homens. Jesus aqui também está citando algo que devemos entender no contexto histórico-social ou histórico-cultural. O Talmud, que é uma coleção antiga dos escritos rabínicos que pertenciam à lei e à ética judaicas, ele mostra que o sal, que não era puro e útil, para ser usado nos ritos e nos sacrifícios de Israel, aquelas ofertas que eram oferecidas com sal, o sal que não era bom para isso, ele era lançado nos degraus e nos declives ao redor do templo, para impedir que o terreno se tornasse escorregadio. Então é nesse sentido, as pessoas pisavam esse sal. Ele nem era jogado no lixo, e ele era espalhado ali nesses degraus e declives, porque não é aquele sal refinado, como eu falei, são como que grãos, né, pedras, né, aqueles grânulos, né, de sal, e ele era jogado no degrau, então era pisado pelas pessoas, elas nem ligavam para o sal. Então houve também instâncias em que o sal foi usado na pavimentação de estradas. Assim também, como observa outro comentarista, Jesus está dizendo que a religião sem autenticidade, ela dificilmente tem o seu uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo em geral. Irmãos,
Há duas razões porque o mundo despreza a igreja. Uma, ele pode desprezar a igreja porque a igreja vive coerentemente com os princípios e valores do reino. Ela vive de um modo coerente com as Escrituras. E o mundo a persegue, mas quando a igreja vive assim, ao mesmo tempo em que a persegue, o mundo é influenciado por ela. Não existe forma de o mundo impedir o impacto de uma igreja autêntica, de uma igreja que vive uma santidade visível, de uma igreja que vive uma vida cristã saudável, que tem uma visão bíblica da vida, um comportamento bíblico, uma forma bíblica de trabalhar, uma forma bíblica de estudar, uma forma bíblica de viver as relações familiares, interpessoais e as relações na comunidade. Mesmo que o mundo venha perseguir, ele não impede a igreja de ter um impacto. Meus irmãos, a perseguição nunca foi impedimento para o avanço da igreja. O que impede o avanço da igreja é quando ela perde o seu sabor. A igreja começa a ser derrotada e o mundo começa a invadir a igreja quando ela começa a abandonar a aliança de Deus. E ela começa a viver de acordo com o mundo. Como disse um certo pastor, ilustrando, uma canoa com água em volta, não tem problema se a canoa está na água, por mais água que haja em volta. Mas o problema acontece quando a água entra na canoa. Nós vivemos num mundo, irmãos, e ao que tudo indica, eu não estou falando aqui como profecia, mas como uma impressão geral, que não é só minha, ao que tudo indica, o Ocidente está se tornando cada vez mais hostil a Deus. Os bárbaros estão às portas. E por mais que nós lamentemos, nós não estamos conseguindo deter esse avanço. Mas, meus irmãos, se nós nos concentrarmos em viver a vida santa que o Senhor nos ordenou, e proclamar o puro e genuíno evangelho de Jesus, nós não precisamos temer a perseguição. Porque debaixo de perseguição, a igreja no Oriente Médio está crescendo. Debaixo de perseguição do cruel e tirano governo chinês, a igreja chinesa está crescendo. Ainda que Xi Jinping esteja impedindo igrejas, está até tentando obrigar igrejas a dizer que o Partido Comunista, que o comunismo é bom, elas são obrigadas a falar isso, e se não fizerem, vão sofrer consequências. Ele não está impedindo uma igreja subterrânea de avançar em crescimento. O mundo islâmico, as religiões islâmicas, onde a igreja é perseguida, não impedem o crescimento da igreja ali, porque a igreja está sendo salva. E curiosamente, no Ocidente, onde a igreja goza de mais liberdade, talvez por ter se acomodado e se adaptado à vida mundana, a igreja perdeu espaço. E agora fica desesperada. O caminho é o arrependimento. O caminho é pedirmos de Deus um avivamento. O caminho é clamarmos ao Senhor para combater a corrupção primeiro no nosso coração, porque no coração da igreja, se houver corrupção, ela se torna sal insípido, ela deixa de influenciar o mundo e não há movimento político que devolva a pureza, a justiça de um modo substancial, porque total, só no novo mundo ao nosso país ou ao mundo. A igreja precisa manter o seu sabor. Se ela não tem sabor, falei, o mundo pode perseguir a igreja, porque ela vive o evangelho que prega. Mas o mundo também, às vezes, critica a igreja, com razão, por causa da sua hipocrisia. E nós precisamos entender, irmãos, e admitir, há muita hipocrisia em nosso meio. E nós precisamos confrontar o fariseu dentro de nós. Eu estou fazendo isto e quero fazer isto comigo e proponho isto a mim e proponho aos irmãos isto. Não nos apressemos dizendo, não, nós reformados somos diferentes. Não necessariamente. Cuidado, para não sermos como o fariseu que orava no templo. Graças te damos, porque nós não somos como essas outras denominações. Não é assim. Nós precisamos nos questionar, meus irmãos, para que nós vivamos uma vida
autêntica. E eu quero terminar então com essa série de perguntas que eu quero que você aplique individualmente a você. Eu já fiz essa pergunta a mim e faço ainda quando faço a você. Que impacto nós estamos produzindo na nossa comunidade e no nosso bairro? Tanto aqui como igreja, como na sua vizinhança. Que impactos você tem na sua vizinhança? Você tem produzido? Que impacto a sua vida está produzindo em sua vizinhança, meu irmão? Que impacto da sua conduta entre os seus familiares não cristãos? Que impacto a sua conduta como crente está produzindo em seu ambiente de trabalho ou entre seus colegas de escola? Que impacto ela está tendo de refrear o pecado ali? Porque é muito fácil criticarmos a corrupção que está ali no Palácio do Planalto, que está no Palácio da Justiça ou que está na Câmara Legislativa, mas nós precisamos entender que precisamos, antes de tudo, combater a corrupção do nosso coração, porque nós somos sal e luz, eles não são. Nós somos sal e luz. E nós é que não devemos ser insípidos. Eles só estão fazendo o que é deles, o que é a missão deles, como ímpios, como pagãos, como corruptos. Mas nós somos do Senhor. E nós precisamos vigiar a nossa vida. Então, que impactos a sua vida, crente, está tendo na sua família, entre os seus familiares não cristãos? Que impacto as suas atitudes diante das crises, dos conflitos estão tendo no seu ambiente de trabalho, entre os seus colegas de escola? Quem está influenciando quem na relação que você tem com os incrédulos? A sua vida apresenta alguma diferença em relação a daqueles que não professam a fé e que vivem com você? A sua forma de lidar com seus conflitos interpessoais, a sua forma de se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, ela é diferente da vida de um pagão? Nós precisamos fazer essas perguntas, queridos, porque Jesus está dizendo para nós, igreja, se você perder o sabor, você não presta para nada. Você é um inútil nesse mundo. Você só deve ser pisado. O que Jesus está dizendo é, não é nada injusto que você seja desprezado se você não vive uma vida cristã autêntica. Se você vive vida cristã autêntica e é desprezado, isso é glória para você, porque isso te identifica com Jesus, como Pedro diz na sua mesma epístola que eu citei. Bem-aventurados sois, e sobre vós repousa o Espírito da glória. Mas se você sofre como malfeitor, você merece ser pisado pelos homens. Então nós precisamos pensar, que influência, que impacto a minha vida, pais, que impacto a sua vida devocional, a forma como você lida, que impacto está tendo na vida dos seus filhos, que influência você está tendo. Nós precisamos fazer esta pergunta, queridos. E a última pergunta, que influência, meus irmãos, cada um de nós está tendo na vida daqueles com quem convivemos na igreja? Você na igreja é uma boa influência, uma má influência, ou talvez, desculpa a expressão, nem cheira nem fede? Não existe meio termo. Ou você é uma boa influência ou você é uma má influência. Nós temos aprendido, quando estudamos sobre discipulado, que nós sempre somos influenciados por alguém e influenciamos alguém. A questão é que tipo de influência somos. Que influência nós temos? As nossas atitudes são inspiradoras da busca do crescimento na vida dos nossos irmãos, que têm menos experiência que nós? Nós precisamos fazer estas perguntas. Que o Senhor Deus nos dê a graça de fazermos essas perguntas de um modo fiel e questionar a genuinidade da nossa fé e da nossa piedade e da nossa religiosidade, para que nós, meus irmãos, causemos um impacto neste mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos confronta. Pedimos, ó Deus, que tu nos ajudes a ouvir essa palavra com mansidão, acolhê-la, porque não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor Marcos, é a palavra do Senhor Jesus. É a tua palavra viva, é a tua palavra infalível, inerrante. Ó Deus, ajuda-nos
a sairmos daqui refletindo sobre que tipo de influência nós temos tido individualmente e como igreja na sociedade em que nós vivemos. Para que nós, ó Deus, possamos aperfeiçoar-nos, meu Deus, na nossa conduta, na nossa vida pública, na forma como nós demonstramos pela nossa prática a nossa fé, de modo que as pessoas que estão ao nosso redor sejam positivamente influenciadas, e até mesmo aquelas, Senhor, que vieram a rejeitar, sejam também, nós possamos lembrar que neste caso, elas serão julgadas através desse procedimento, e desse modo somos instrumento de juízo para aqueles que nunca se arrependerão. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, a natureza dessa responsabilidade. O grande privilégio, Senhor, de sermos chamados sal da terra. Nós que éramos trevas e agora somos luz no Senhor. Nós que outrora não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Somos chamados para essa gloriosa missão de proclamar as tuas virtudes e de exibir Cristo no mundo. Ó Senhor, reconhecemos que não somos dignos. Reconhecemos que não somos suficientes, mas confiamos no poder do Teu Santo Espírito. Confiamos que a nossa união com Cristo, ó Deus, nos dá essa autoridade, essa força e esse poder para nós vivermos essa vida. Então ajuda-nos a termos um compromisso cada dia maior com essa influência que devemos exercer no mundo. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.